Olá, eu sou o Fábio Ângelo Corona, sou engenheiro eletricista. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre nossa carreira e responder algumas questões sobre as nossas atividades. Vamos lá? Vamos começar um pouco falando sobre a média salarial do engenheiro eletricista. Quando fala-se de remuneração é um item um pouco complicado de explanar, mas vamos tentar esclarecer um pouco. Existe alguns patamares de eletricista. Quando a gente fala de um recém-formado, é um eletricista que está ali com a sua qualificação, acabou de sair da faculdade e não tem um arcabouço de informação, não tem uma certa experiência. Então espera-se que esse profissional tenha uma remuneração um pouco menor. Quando você vai evoluindo com o tempo em sua carreira, é natural que o seu valor de mercado seja acrescido. Então, se a gente falar hoje num recém-formado, o mercado aí depende muito do porte da empresa. Uma empresa de menor porte tende a remunerar menos, é uma tendência, não uma obrigação. Uma empresa de maior porte, ela tende a remunerar um pouco mais, é isso uma tendência do mercado, mas um recém-formado, um engenheiro eletricista recém-formado, aí está aí do patamar acima de R$ 5.000, algo próximo disso, e aí ao longo dos anos que a experiência vem sendo acrescida, ou pode chegar a esse salário 12, 13, até R$ 15.000, dependendo da função dentro da corporação. E aí vamos para o segundo item aí, quais são as funções de um engenheiro eletricista pode exercer dentro da empresa. Aí é uma pergunta bastante ampla. Um engenheiro eletricista, a gente olhando a cadeia de produção da energia elétrica, saindo desde a geração, distribuição, transmissão, o consumo, em todo esse segmento, o engenheiro eletricista ele pode estar se enquadrando. Então, uma geradora de energia elétrica tem vários engenheiros eletricistas que cuidam daquele segmento, que cuidam daquelas partes e equipamentos que ali estão aplicados para que haja a geração de energia elétrica. Transmissão de energia elétrica do mesmo jeito, na área de distribuição, na área no qual eu atuo, tem vários engenheiros eletricistas, colegas de trabalho, que exercem a sua função, desde a mais técnica, que é lá realmente construir uma programação, programar uma proteção de um sistema elétrico, até gestores. O engenheiro eletricista ele é muito bem visto como um gestor nas empresas. Tá? Eu, por exemplo, sou engenheiro eletricista, sou líder de uma equipe de obras e manutenção. Então, a equipe na qual eu lidero é responsável por investimento na rede de distribuição. Tanto melhoramento, ampliação da rede de distribuição e atendimento a cliente. Então, eu não trabalho diretamente com a energia elétrica, eu lidero um grupo que produz o nosso trabalho, é a ampliação da rede e outros segmentos que nós temos ali. Então, são várias atividades que o engenheiro ele pode ser autônomo, produção de projetos para clientes, loteamentos, e outras atividades aí que o autônomo também pode estar produzindo como engenheiro eletricista. Próxima questão é se eu acho que a remuneração do engenheiro no nosso país, o que eu acho sobre isso. Assim, tem alguns vertentes, algumas análises que a gente precisa fazer. Eu vejo que a profissão de engenheiro eletricista deveria ter uma valorização maior, tá? Não tem comparação que se faça com outra profissão. Olhando tão somente para o engenheiro eletricista, eu vejo que é uma função de extrema importância no nosso país. É estrutural para o nosso país. Então, a tecnologia vem ao longo dos anos de forma exponencial, fazendo parte de nossa vida, e isso só acontece porque a energia elétrica está presente em cada casa, em cada canto do nosso país. Então eu vejo uma profissão extraordinária e deveria ter uma valorização maior dentro do nosso cenário. Mas isso está em nós, tá? Está em nós, engenheiros eletricistas, dar o valor à nossa profissão, reconhecer o valor do nosso trabalho, e aí só a partir daí nós teremos realmente uma remuneração conforme a gente, ou eu como engenheiro eletricista agora falo, reconheço como deveria ser o mercado. Trabalho hoje numa grande empresa, no grupo CPFL, então é uma empresa que reconhece e respeita o trabalho do profissional. Então já é uma empresa com uma mentalidade diferente. Mas temos aí, infelizmente, no mercado, algumas empresas que não reconhecem o trabalho desse tipo de profissionais, remuneram muito abaixo do valor que nós começamos a falar aqui, e aí alguns engenheiros
por questão de mercado, por questão todo mundo tem sua conta para pagar, aceitam ser remunerado abaixo do padrão, abaixo do que se deveria ser realmente reconhecida a profissão. Então é um conjunto de contexto, um conjunto de situações que a gente tem que avaliar, que na minha visão realmente o mercado não reconhece corretamente e por sua vez não remunera o engenheiro como tal, deveria remunerar. Aí as dificuldades de ser engenheiro no Brasil, eu acredito assim, que cada um dentro do seu esforço, dentro do seu empenho, vai sobrepor qualquer dificuldade, vai ser maior do que qualquer obstáculo, tá? Não vamos atribuir a outros a responsabilidade que nos cabe de vencer e ser vencedor. Mas dentro do nosso cenário nacional, acredito que as normas elas não favorecem o reconhecimento da nossa profissão. Eu acredito que todo imóvel, qualquer instalação elétrica dentro do cenário nacional deveria passar por um crivo, no mínimo, de um técnico de eletrotécnica, de eletrônica, ou pelo menos, ou até então, né, de um engenheiro eletricista, dependendo do porte do imóvel. A gente sabe que os municípios acatam o registro de um imóvel, de uma construção, sem sequer passar por um crivo de um engenheiro eletricista. Cada município tem a sua legislação, tem o seu regimento ali que determina qual o porte do imóvel tem que ter um engenheiro eletricista ou não. Eu acredito que isso deveria descer essa metragem no sentido que incentive cada vez mais a participação dos técnicos e dos engenheiros na validação de projetos elétricos, no desenvolvimento desses projetos elétricos residenciais. Aí sim nós teremos realmente um mercado muito mais amplo para a nossa profissão. Tá? Sexta pergunta: quais os ramos que a engenharia elétrica oferece que você escolheu seguir? Como eu já disse aqui, o ramo meu é distribuição de energia elétrica. Trabalho no grupo CPFL, em uma de suas distribuidoras. O grupo é imenso, tem mais de 13 mil colaboradores só no Brasil, além de termos aí o nosso acionista, a State Grid, então a empresa mundial, fortemente na China. E aqui no Brasil eu trabalho na CPFL Santa Cruz, uma grande empresa, trabalha desde cidades lá de Minas Gerais até o Paraná, então atravessamos o estado de São Paulo aí, com cidades espalhadas por todo o nosso grande estado de São Paulo e algumas ainda nesses dois estados que eu acabei de citar. Então eu escolhi distribuição de energia elétrica, comecei lá quando menino, com 16 anos de idade, como aprendiz, e passei a me apaixonar por isso. Gosto muito do que faço, então o meu segmento é distribuição de energia elétrica, mais especificamente na área de projeto de rede de distribuição. Então, rede primária, rede secundária, atender o cliente, ampliar a rede, modernizar a rede. Esse é o meu ramo de trabalho, é isso que eu faço. Lidero uma equipe que tem essa função. Aí, vamos para a próxima. Quando se formou, se trabalhar na engenharia, teve dificuldade de empregar? No meu caso, eu fui abençoado por Deus no sentido de que aos 16 anos, como eu falei, eu já estava dentro de uma distribuidora. Eu já trabalhava numa distribuidora de energia elétrica e aí foi o que me motivou, obviamente, a fazer a formação, de correr atrás da minha formação de engenharia elétrica. Então, de fato, não tive dificuldade de me empregar, porém, eu trabalhava na empresa como técnico, tá? Tinha função de técnico e para que eu conseguisse a função de engenheiro, eu tive que me empenhar muito às disputas. O grupo CPFL tem um procedimento interno que chama recrutamento interno, que a gente gosta de chamar de RI, pelas duas letrinhas iniciais. Então eu tive que me empenhar bastante nesse RI, tive que me dedicar, porque várias pessoas formadas no grupo CPFL também almejam a posição de engenheiro. Então, se eu posso falar um pouco de dificuldade, foi isso, mas a partir do momento que eu olhei essa dificuldade como uma oportunidade, eu me desenvolvi, eu me preparei e a hora que a vaga esteve aí, eu passei a ser engenheiro de gestão de ativos, foi a primeira função como engenheiro, e aí eu passei a exercer essa função, trabalhei na cidade de Sorocaba por alguns anos ali, depois disso, hoje eu retornei aqui para minha cidade natal, na cidade de Piraju, e sou o engenheiro líder da equipe ali, ok? Vamos para a próxima? 8. Qual é a carga horária de um engenheiro eletricista? Então, vamos lá. É uma pergunta um pouco complicada, porque a minha carga horária são 8 horas diárias, tá? Tal como a maioria 5 dias na semana. Não trabalho sábado e domingo, então trabalho de segunda a sexta.
Mas aí depende muito da empresa. Tem empresa que contrata um engenheiro por 4 horas. Então, a remuneração versus carga horária, ela, obviamente, está intimamente ligada. Então, no meu caso, o que eu posso falar são 8 horas diárias. Acredito que na maioria das vezes isso também acontece. 8 horas diárias de trabalho, tá bom? Próxima questão. A engenharia elétrica é uma boa área para quem espera uma vida financeira estável? Vamos lá. Primeiro, vida financeira estável é um termo um pouco subjetivo, depende de cada um que almeja. Para mim, ela trouxe realmente uma estabilidade financeira. Qualquer formação, aí eu vou ampliar um pouco mais. Todo aquele que busca uma formação superior, se dedica, é bom naquilo que faz, é natural que a vida financeira se estabilize, porque vai ser reconhecido, vai ser respeitado no que faz. Então, a engenharia elétrica é uma boa? Sim, não tenho dúvida. Para aqueles que se formarem, para aqueles que forem bons, lembra, o mercado é seletivo. Não adianta simplesmente se formar, tem que ser bom no que faz. O mercado vai exigir isso. A quantidade de pessoas formadas no mercado hoje é muito maior, então a concorrência tende a ser a maior. Aí os maiores salários, os maiores reconhecimentos vão realmente para aqueles que estiverem mais preparados. Então, é uma boa. Se prepare para isso e com certeza vai ter uma vida financeira estável sim. Próxima questão é, possui tempo para ficar com os amigos e sua família se trabalhar na engenharia? Sem dúvida, você tem tempo para os amigos, você tem tempo para a família em qualquer profissão. O tempo é administrável, o tempo não é algo que a gente usa só para jogar a culpa. Ah, eu não tenho tempo para isso. Então assim, não é só da engenharia, qualquer profissão. Se você se dedicar, se você se organizar, planejar corretamente, você tem tempo para atividade física, você tem tempo para a família, você tem tempo para o seu hobby e você tem tempo para se desenvolver e trabalhar muito bem no que você faz. Então o tempo aí já não é um direito nosso engenheiros, é um direito de todos, só que ele exige algo chamado planejamento. Aí você tem tempo para fazer o que você quiser. Ok? Espero ter ajudado vocês. Valeu, um abraço!